Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o foco é Gênesis. Isso aí. Capítulos 18, 19 e 20. Muita história conhecida, né? Mas sempre com algo novo pra gente olhar. Com certeza. A gente tem o texto bíblico aqui e, bom, também uma análise em vídeo para ajudar a gente a pensar nos pontos-chave, nas interpretações, né? Exato. A ideia é desvendar um pouco mais essas histórias. Aquela visita para Abraão, Uhum. a promessa quase inacreditável para Sara, Que ela riu, né? isso, a negociação tensa lá por Sodoma, a destruição E a fuga de Ló. complicada. E ainda tem aquele episódio do Abrão com o rei Abimeleque, repetindo a história da irmã. Enfim, bastante coisa pra gente conversar. Bora lá. Então, começando pelo capítulo 18, Abrão tá lá, tranquilo nos carvalhais de Manré, calor danado. E ele vê 3 homens chegando. A reação dele é impressionante, né? Corre, se curva, oferece tudo. Uma hospitalidade assim, de primeira mesmo, água para os pés, descanso, pão fresquinho que a Sara faz na hora. E até um novilho. Quer dizer, ele não mede esforços. Não mesmo. E essa inclinação dele, você comentou que tem uma leitura interessante aí, né? Sim. O texto diz que ele se inclinou até o chão. Algumas análises, como a do vídeo que a gente viu, sugerem que pode ser mais que respeito. Talvez um reconhecimento ali, intuitivo, de que tinha algo divino naqueles visitantes. Faz sentido, porque logo depois um deles é chamado de O Senhor, né? Várias vezes. Exatamente. É identificado claramente. Então, essa leitura de que seria uma teofania, uma aparição visível de Deus, ganha força. É um momento muito especial ali. E aí vem a notícia bomba, né? O Senhor fala que dali a 1 ano, Sara ia ter um filho. Isso. E Sara, que estava ouvindo escondida ali na tenda, ri. Ah, mas quem não riria, né? O texto faz questão de dizer que os dois eram velhos. Ela já tinha passado da idade. Biologicamente era tipo impossível. Super compreensível a reação dela. Só que aí vem a resposta de Deus, né? A pergunta para Abraão: por que Sara riu? Tem alguma coisa difícil demais para o Senhor? Essa pergunta é demais. É poderosa. Não é só uma bronca, é uma afirmação. Eu estou acima das leis da natureza. E, como a análise aponta, é uma confirmação de que a promessa, a descendência, viria por Sara. Era o plano dele, mesmo contra tudo e todos, né? Exato, esse era o caminho. E isso é fundamental para tudo que acontece depois. Mas a conversa continua, né? Depois que eles comem, 2 visitantes vão embora na direção de Sodoma. Isso. E o Senhor fica ali com Abraão e revela o plano. Exatamente. Fala que vai investigar o clamor de Sodoma e Gomorra por causa do pecado deles, que era muito grave. E essa revelação é interessante pensar por que Deus faz isso. Algumas leituras ligam com Amós 3.7, sabe? Que Deus revela seus planos aos profetas. E mais pra frente, no capítulo 20, o próprio Deus chama Abraão de profeta. Pois é. Fecha a conta, né? Mostra essa intimidade, essa confiança de Deus com Abraão. E sobre o pecado de Sodoma? A gente pensa logo na questão sexual, né? E o capítulo 19 vai mostrar que isso era bem real lá. Sem dúvida, era parte do quadro. Mas é muito interessante ver como outros textos descrevem Sodoma. A análise que a gente viu traz Ezequiel 16:49. O que diz lá? Fala de soberba, fartura, ociosidade e negligência com o pobre e o necessitado. Quer dizer, um problema de arrogância, de indiferença social. Ah, então não era só. Não era só, era uma corrupção mais ampla, talvez nascida dessa própria prosperidade que levou ao esquecimento de Deus, à inversão de valores. A análise até traça um paralelo com hoje, né? Os riscos da prosperidade sem ética. Nossa, isso muda bastante a visão. E aí que Abraão entra em cena, com aquela intercessão, ousada para dizer o mínimo. Ah, sim. Ele chega para Deus e pergunta: vai destruir o justo junto com o ímpio? E começa a negociar, né? E se tivesse 50 justos? 45, 40... Até chegar em 10. É incrível a coragem dele e ele apela para o caráter de Deus. O juiz de toda a terra não faria justiça? Mesmo se reconhecendo como pó e cinza, né? Exato. Mostra compaixão,
talvez pensando no Ló, mas mostra essa ousadia e levanta questões sobre justiça e misericórdia. E tem aquele detalhe do verso 19, né? Que Deus escolheu Abraão para que ele ensinasse a família a praticar justiça e retidão. Parece que tem uma ligação forte aí, né? A obediência e a prática da justiça como condição para a aliança. É uma conexão importante mesmo. Bom, essa conversa termina e a cena muda para Sodoma. Capítulo 19. Chegam 2 anjos lá. E isso, provavelmente os dois que saíram de Manrei, né? Chegam à noite e Ló tá na porta da cidade. E Ló também mostra hospitalidade, né? Insiste para eles ficarem na casa dele, prepara comida, segue do exemplo do tio, né? Até aí sim. Só que a situação em Sodoma era bem diferente. Completamente. Antes deles dormirem, a casa é cercada. O texto é forte. Todos os homens da cidade, do mais novo ao mais velho, o povo todo, todos. E a exigência é terrível. Querem que Ló entregue os visitantes para abusarem deles. Mostra uma deprasação, assim, total, agressiva. É pavoroso. E a reação do Ló é difícil de entender. Ele sai e oferece as próprias filhas virgens no lugar dos hóspedes. É uma das passagens mais perturbadoras mesmo. Algumas explicações falam desse código de honra antigo, né, a proteção do hóspede acima de tudo, mas, nossa, é chocante de qualquer forma. Mostra o desespero, talvez a própria distorção moral que o ambiente causava. Sem dúvida. Mas aí os anjos agem, né? Puxam Ló pra dentro, fecham a porta. E cegam a multidão lá fora. Uma intervenção direta para proteger Ló e eles mesmos. A situação era insustentável. Claramente. Aí eles revelam, a gente vai destruir esse lugar. Mandam Ló juntar a família e fugir. Rápido. E ele tenta avisar os genros, né? Mas os caras acham que é piada. Arrastar pra fora. Por misericórdia, né? Se não ficavam ali. E mesmo fugindo, ele ainda negocia para não ir para o monte, pede para ir para Zoar, uma cidadezinha perto. E os anjos deixam, assim que ele entra em Zoar. Aí o juízo cai. Fogo e enxofre do céu, destruição total de Sodoma e Gomorra, da planície toda, uma imagem bem forte de juízo. E no meio dessa fuga e destruição tem o episódio da mulher de Ló. Ah, sim. A ordem era clara. Foge, não olha para trás. Mas ela olha. E vira uma estátua de sal, uma imagem que ficou famosa. O que será que significa esse olhar para trás? Gera muita reflexão, né? Uma interpretação bem comum, que a análise do vídeo também traz, é que simboliza o coração preso ao passado, aquela nostalgia da vida antiga, talvez até do pecado, dificuldade de romper de vez, sabe? Entendi. Tipo, não conseguir abraçar o futuro com Deus porque ainda tá ligado no que ficou para trás. Isso. Lembra o que Jesus falou, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino. É um alerta. O compromisso tem que ser para frente, sem ficar preso nas coisas velhas. Faz todo sentido. Mas a história de Ló não acaba bem, né? Mesmo escapando, Não mesmo. Ele fica com medo de ficar em Zoar, vai morar numa caverna só com as 2 filhas. Isolamento total. e aí vem aquela decisão terrível das filhas. Pois é. Achando que não tinha mais homem na terra ou que precisavam garantir a descendência do pai de qualquer jeito, elas têm aquela ideia. De embebedar o pai e ter relações com ele. Exato. Em 2 noites seguidas. E o texto diz que ele nem percebeu. É muito triste. E daí nascem Moabe e Ben-Ami. Os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos que depois vão ter vários conflitos com Israel. E olha a embriaguez aí de novo, né? Ligada a consequências desastrosas. Um padrão que a gente vê em outros lugares na Bíblia. Verdade. Uma escolha feita no desespero, na distorção, com efeitos duradouros. Bom, depois dessa parte pesada com Ló, a gente volta para Abraão, capítulo 20. Isso, ele muda de lugar, vai para Gerá, e lá acontece de novo. Ah, não. Ele diz que Sara é irmã dele, outra vez. Exatamente, a mesma meia-verdade pelo mesmo motivo. Medo de morrer por causa dela. E o resultado é o mesmo da primeira vez. O rei local, Abimeleque, acredita e manda buscar Sara
para o harém dele, E a promessa fica em risco de novo. pelo medo do pai da fé. É impressionante como a fragilidade humana aparece, né? Muito. Mas Deus age de novo, né? Age diretamente, aparece pro Abimeleque em sonho. E o aviso é sério. Você tá morto por causa dessa mulher, ela é casada. E o diálogo no sonho é incrível. Abimeleque se defende, diz que agiu de boa fé, com sinceridade. E Deus reconhece isso, fala: eu sei que você fez isso com um coração sincero. Por isso eu mesmo te impedi de pecar contra mim. Não deixei você tocar nela. Uau! Isso mostra um Abimeleque temente a Deus, de certa forma, e Deus protegendo ativamente a Sara. Exato. E no dia seguinte, Abimeleque não perde tempo. Chama Abraão e dá uma bronca nele com toda a razão. O que você fez com a gente? Que pecado eu cometi para você trazer isso sobre o meu reino? Uma confrontação justa. E a explicação de Abraão é o medo. Sim, ele admite. Pensei, aqui ninguém tem a Deus, vão me matar por causa da minha mulher. E aí ele explica a meia-verdade, que ela era meia-irmã dele. Aquela análise que a gente viu levantou uma hipótese interessante sobre essa falha dele, né? Sim, a de que talvez ele não tenha feito o que costumava fazer ao chegar num lugar novo. Construir um altar, invocar o Senhor. Será que essa falta de conexão inicial o deixou mais vulnerável ao medo? É uma especulação, claro, mas dá o que pensar. Interessante mesmo. Mas o ponto-chave ali no sonho é como Deus chama Abraão, né? Assim. Mesmo depois da falha, Deus diz para Abimeleque, devolve a mulher para o marido dela, porque ele é profeta. É muito forte isso. Profeta. E ele ainda vai orar por você, Abimeleque, para você viver. Exatamente. E a cura da casa de Abimeleque, que tinha ficado estéril por causa de Sara, depende da oração desse profeta que acabou de falhar por medo. Nossa. Isso mostra demais o zelo de Deus com a promessa, com a linhagem. Ele age apesar da nossa fraqueza, né? Ser escolhido, ser profeta, não significa ser perfeito, mas Deus usa e protege para cumprir o plano dele. Uau. Juntando tudo isso, Gênesis 18 a 20. É um painel muito rico, né? A promessa confirmada contra toda a lógica. A justiça e a misericórdia em Sodoma, a intercessão. As consequências trágicas para o Ló. O ciclo de medo e pecado. E a fé vacilante de Abrão, mas que Deus sustenta e usa mesmo assim. É muita coisa. Se a gente tenta conectar os pontos, que temas saltam aos olhos para você? Olha, acho que essa tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana fica muito clara. Fé e dúvida, pecado e consequência, justiça, misericórdia, hospitalidade. E talvez um fio condutor seja a obediência, né? Aquela instrução lá em 18:19 de guardar o caminho do Senhor, praticar justiça. Parece que o cumprimento ou a falha nisso ecoa em tudo o que acontece. Sim, essa questão da obediência é forte. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez. Por um lado, essa ênfase para a promessa se cumprir precisa ter obediência, precisa andar no caminho certo. A parte humana é chave. Mas, por outro lado, a gente vê em Gerar Deus intervindo soberanamente, protegendo Sara, o plano, mesmo quando Abrão agiu por medo, não por fé total. Exato. É uma tensão fascinante. Como é que essas duas coisas funcionam juntas? A necessidade da nossa cooperação, da nossa obediência e a determinação de Deus de cumprir o plano dele, apesar das nossas falhas. Parece que as duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, né? Parece que sim. Como elas se encaixam perfeitamente, talvez serão daqueles mistérios que esses capítulos convidam a gente a continuar pensando, né? Com certeza. Fica aí a provocação para quem está ouvindo. Como essa dança entre a ação de Deus e a nossa resposta acontece na prática? É algo para a gente continuar explorando.